na procura de 4 sintomas simultâneos entre os 11 principais, que são o eritema malar, como já foi falado, que é essa mancha avermelhada, as lesões discoides cutâneas, que você pode ver na pele, fotossensibilidade apresentada pelo paciente, úlceras orais e nasofaríngeas, que o médico pode analisar, uma artrite não erosiva em 2 ou mais articulações periféricas, apresentando dor, edema, efusão, alterações hematológicas como leucopenia, linfocitopenia, plaquetopenia, a ausência de nenhuma droga, do uso de drogas que possam ter gerado esse quadro, uma anormalidade imunológica, que é o principal fator de diagnóstico, que são anti-DNA dupla hélice, anti-SM, anti-fosfolipídio, e também pode ser visto um exame falso positivo para sífilis, que também pode ser uma das características encontradas no diagnóstico da lupus. Presença de fator positiva, de fator antinuclear, que também pode ser encontrado em pessoas que não têm a doença. Serosite, que é a inflamação ulcerosa, principalmente da pleura e do pericárdio. E anormalidades em exames de funções renais, como a doutora Priscila já tinha falado, proteinúria, sangue na urina e a presença de cilindros celulares, que são a principal característica encontrada em exames de urina relacionadas à glomerulonefrite. Então, tendo os 4 desses já... 95% de especificidade da pessoa que apresenta 4 desses sintomas simultaneamente ter realmente a doença lupus. Também existe um fenômeno que é bem conhecido, que chama fenômeno de Renault. E é quando tem isquemia na mão, falta sangue, a mão fica sem a circulação sanguínea por um tempo, causa muita dor. E depois o sangue volta, a mão fica vermelha, né? Eu acho que é bem de água, pode falar. E existe como tratamento para a doença? Bom, o tratamento existe. O que não existe é a cura total da doença. E é o seguinte, o tratamento ele não é igual para todas as pessoas. Porque no LES, cada indivíduo apresenta um quadro de sintomas, então a gente basicamente trata os sintomas e os órgãos acometidos pela doença que a pessoa apresenta, né? E assim, o que mais a gente tem de tratamento é a plasmaflerese, que ela vai retirar os imunocomplexos do sangue, né, do plasma, e tem vários medicamentos também que a gente pode estar utilizando no tratamento. E os mais comuns, né, são os corticoides, que eles são hormônios sintéticos do cortisol, que a nossa glândula adrenal produz, só que eles são muito mais potentes do que o hormônio que a gente produz. E eles reduzem a inflamação e também suprimem um pouco a atividade do sistema imune. E os principais prednisona e prednisolona, são os principais corticoides utilizados no tratamento. A gente também tem os anti-inflamatórios não esteroides, que a gente chama de AINES, né? E esses anti-inflamatórios eles são utilizados nos sintomas como fadiga, febre, artrite, ele diminui a dor causada pela artrite. E o mais antigo e o mais utilizado é a aspirina. A gente também tem os antimaláricos, que são os medicamentos usados contra a malária, que assim, não tem nenhuma ligação com o lúpus, mas a gente sabe que possui um efeito no tratamento. E eles tratam, é muito utilizado em erupções cutâneas, né, no tratamento de erupções cutâneas, e da própria artrite também. E os mais utilizados são a cloroquina e a hidroxicloroquina. Por último, a gente tem também os imunossupressores, que são os mesmos utilizados em transplantes, que são a ciclofosfamida e a azathioprina. E é muito utilizado em nefrite, né, no tratamento para poder diminuir a lesão, né, da nefrite. Só completando a Mayara, nesse ano agora, em 2011, foi uma nova droga que foi lançada no mercado, a belimumab, e ela é um anticorpo sintético anti-B, anti-linfócito B, que vai produzir esse anticorpo esse autoanticorpo. E ele vai ser usado em conjunto com as outras drogas, com os outros corticoides,
E ele vai diminuir essa atividade da doença e vai diminuir o número de recaídas dos sintomas da doença. Tá em pesquisas ainda, foram utilizados em pessoas já, mas que tiveram sintomas muito brandos. Então não se sabe ao certo, ainda ainda estão em estudos os efeitos dele nos diversos tipos de sintomas. Lembrando que esses medicamentos eles podem ter uso concomitante, então pode usar corticóide junto com anti-inflamatório, dependendo de toda a sintomatologia do paciente. Lídia Alves, eu sou muito fã seu, mas tem algum efeito colateral desse seu tratamento? Você acompanha o tratamento, né? Sim, os efeitos colaterais para o tratamento do lúpus, eles são muito agressivos. Eu tive, em relação aos corticosteroides, você tem um grande aumento de peso, então cheguei a engordar 20 quilos em uma semana. E depois, fazendo muito exercício, de outra forma, mais presença de estrias, sempre inchaço, muito inchaço por causa disso também, acne. E por causa desse vai e vem, desse sanfona, você acaba ficando bastante deprimida também, com os efeitos colaterais bastante agressivos. Então, eu tive que tomar uns antidepressivos também neste período. Se lembrando que, além desses, os corticoides, os corticoides e os outros medicamentos, eles têm sintomas, assim, têm efeitos secundários no paciente. Então, além do lúpus, dos sintomas do lúpus, a gente trata esses sintomas. Por exemplo, os anti-inflamatórios, eles podem dar azia, podem dar úlceras. Então, é importante ter concomitantemente a ele um remédio para tratar isso. O antimalárico, ele tem um efeito no olho, um efeito secundário no olho, então ele pode provocar turbação da retina, catarata, né, e glaucoma também. Então é sempre importante estar sempre indo no oftalmologista, quem possui essa doença, para poder acompanhar. Esse check-up no médico é muito importante porque podem surgir novos sintomas e é importante ser tratado para que não evolua para uma fase mais tardia e mais perigosa da doença. Além do tratamento, existe alguma recomendação para os pacientes? Existem, assim, por exemplo, você usou protetor solar hoje, Lady Adams? Então, deveria ter usado bloqueador solar para expor ao sol. Além disso, também, em mulheres é muito contraindicado o anticoncepcional, porque o estrógeno pode dar surtos da doença. Então, é contraindicado. Também é contraindicado o uso de drogas, álcool, como a gente já falou no outro programa. A gravidez é de alto risco, porque tem que ter um acompanhamento médico já, ela deixa a pessoa mais sensibilizada, mais propícia a receber infecções, e o sistema imune já é deprimido, então pior ainda mais. E tem que manter uma atividade física regular, principalmente por causa do uso dos medicamentos. Eu fiquei sabendo que vocês desenvolveram um projeto educativo que seria lecionar com música. Exatamente. A gente prestou atenção que os alunos normalmente não prestam atenção na nossa sala. E aí a gente decidiu fazer musiquinha e a gente fez uma música sobre lúpus para os nossos alunos e a gente fez uma música. Trouxeram? Ótimo, com a apresentação da Lady Adams. Maravilha. Você prefere esse carro aqui? Melhor, hein?
infelizmente chegamos mais a um término do nosso programa Dodói. Mas nos acompanhem que amanhã teremos